E o Corinthians tem tudo para garantir 4 contratações até essa sexta-feira, último dia da janela de inscrições no Campeonato Paulista. Vídeo de hoje do canal do Nicola esmiuça cada um desses negócios. Falo ainda sobre o Fluminense, que venceu uma disputa com o Corinthians e já anunciou Marquinhos. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada é super simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Já Augusto Melo, presidente do Corinthians, está em Brasília. Ele foi se encontrar com representantes da Caixa ao lado de toda a sua diretoria em busca de um acordo para a quitação da Neoquímica Arena. Bora falar agora sobre o Fluminense, que venceu uma disputa, mais uma, contra o Corinthians e anunciou nas últimas horas a chegada de Marquinhos, atacante de 20 anos de idade, formado na base do São Paulo e que pertence ao Arsenal. Corinthians e Fluminense disputavam a contratação do jogador, que não tem espaço no Arsenal, perdeu a oportunidade de se transferir para outro clube europeu e caminhava para vir ao Brasil de novo. O Flu anunciou que a negociação foi fechada por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Marquinhos, inclusive, já deu uma entrevista ao próprio Fluminense afirmando, abre aspas, estou muito feliz, espero escrever uma história bonita com títulos e muitas vitórias, fecha aspas. Corinthians dizia ter a seu favor o fato de o pai do Marquinhos ser corintiano fanático, por consequência, imaginavam que o Marquinhos também seria, mas o ex-jogador da base do São Paulo acabou por acertar com o Fluminense, onde vai ter uma concorrência muito maior do que no Parque São Jorge. Ou você discorda disso? Vale a lembrança de que Douglas Costa foi outro jogador recentemente anunciado pelo Fluminense, que também estava nos planos do Alvinegro. Bora te informação que o acordo da Caixa foi só pela eleição. Então, Caio, agora acho que já dá para dizer que sim, que aquele barulho todo feito pela renovação e transparência era um grande desespero em busca de votos. Só para recapitular, se a gente voltar para a semana da eleição, o Corinthians deixou vazar um acordo com a Caixa, faltava só a aprovação do TCU e do CGU. Na verdade, isso não era assim. A Caixa recusou a proposta feita pelo Corinthians para a quitação da Neoquímica Arena, e nessa quinta-feira o Augusto Melo, o Rosala Santoro, entre outros representantes do Corinthians, estiveram em Brasília para se reunir com o presidente da Caixa, e também com o ministro do relacionamento, enfim, o Padilha, que é corintiano, para tentar avançar, tentar chegar num denominador comum, numa proposta que seja boa para todos os lados, tá bom? Luiz Carlos com like 6 está por aqui. Ó, o Gabriel Formaggio, salve Nicola, o Corinthians nem sondou do Queiroz, dormiram num ponto, não sondou. Estava conversando com um empresário que inclusive levou o do Queiroz para assinar o contrato com o Grêmio. Esse anúncio aconteceu nessa semana, né? E ele me deu uma série de bastidores. Empréstimo junto ao Zenit, com opção de compra de 6 milhões de euros. E essa pessoa estava me contando que Botafogo e Vasco eram os principais interessados e que o Atlético Mineiro sondou, mas acabou desistindo da operação. Não acabou desistindo, não. O Atlético acabou não avançando por conta da possibilidade da saída do Rodrigo Caetano. A saída do Rodrigo Caetano acabou tumultuando a possibilidade de negociação e o Atlético nem chegou a formalizar uma proposta. Então os interessados no do Queiroz eram o Vasco, o Botafogo e o Grêmio, tá? Mateuzinho foi apresentado, escreve a Marlene Rodrigues. O Corinthians tem até amanhã para anunciar e registrar no BID seus 4 últimos reforços, né? Mateuzinho, Pedro Henrique, Igor Coronado e também o Kaká. O Kaká está bem perto, a coisa deu uma bela avançada em relação à publicação que eu havia feito pela manhã. O empresário do Igor Coronado me contou que ele já embarcou da Arábia e chega nas próximas horas em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Mateuzinho teve no BID o seu registro da rescisão do contrato no Flamengo às 11h04 da manhã. Então já estava livre para assinar, já está no BID, né? Contratado pelo Corinthians, em definitivo, o Mateuzinho já aparece com a camisa do Corinthians no site da CBF. Então é isso. Já era o primeiro que se aguardava mesmo. O Pedro Henrique já se despediu do torcedor colorado nas redes sociais, já está em São Paulo realizando exames médicos para ser anunciado também. Então, pela ordem, a gente deve ter o Mateuzinho, primeiro anunciado de forma oficial, o Pedro Henrique, o segundo, o Igor Coronado, terceiro na parte da manhã, e se tudo correr bem entre Corinthians e Tokurtima Vortus,
O Vortis, que é o time japonês dono dos direitos econômicos do Kaká, ele deve ser o quarto. Só para lembrar, eu conversei com Mário Celso Petralha, que é o cara que manda em tudo no Atlético Paranaense, e o Petralha disse que o Furacão não vai colocar nenhuma resistência em relação à saída do Kaká. Kaká é um zagueiro de 24 anos de idade, que havia surgido no Cruzeiro, havia surgido bem, depois foi vendido lá para esse time japonês, o time caiu para a segunda divisão, ele veio por empréstimo para o Atlético Paranaense, e o que pegava em relação ao Atlético Paranaense é que se contratasse, se ele jogasse mais 10 partidas, o Atlético era obrigado a comprar o Kaká por 3,5 milhões de euros, e o Atlético acabou desistindo da contratação do Kaká com a chegada do Gamarra, que é um zagueiro, foi contratado no início desse ano. Então, diante desse cenário, o Atlético decidiu que não utilizaria mais o Kaká, foi aí que surgiu a possibilidade de negócio com o Corinthians, tá? Vamos atualizar as informações do Timão. A chegada de Igor Coronado e os valores da discórdia, né, em relação ao jogador. O novo zagueiro que o Corinthians está contratando, sim. E o irmão do Romero pode vir à final? O que falta para esses anúncios desse pacotão de reforços? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos falar do Corinthians e, gente, essa sexta-feira é um dia muito importante, porque muitas coisas vão se definir. É a data limite para que o Corinthians possa inscrever jogadores que o clube está contratando para utilizá-los ainda na primeira fase do Paulistão. Vale lembrar que o Corinthians está com a sua vaga na fase de mata ameaçada, né? Ainda não conseguiu estar em plena recuperação, tem o clássico contra o Palmeiras agora pela frente, depois tem adversários que pode muito bem vencer e conseguir buscar essa classificação ainda, mas perdeu muito tempo, né, com 5 derrotas. Então, se o Corinthians não classificar para a fase de mata-mata, esses reforços, se não forem inscritos nessa sexta-feira, eles não vão poder jogar o Paulista. Porque aí depois, só no dia 16, aí o clube tem até o dia 16 de março para poder inscrever na fase de mata. Só que aí o Corinthians tem que chegar na fase de mata. Então, para que eles possam jogar nessa reta final e ajudar o Corinthians a buscar uma classificação, eles precisam ser inscritos nesta sexta. Para serem inscritos nesta sexta, o clube precisa correr com documentação, inscrição, regularização do BID e inscrição no Campeonato Paulista. Isso costuma ser rápido se o Corinthians tem tudo à sua disposição, né? Se o clube tem tudo à sua disposição, como documentos, né? O ok dos clubes, jogador e tudo mais. Eu vou te explicar caso a caso aqui o que pode acontecer. Igor Coronado está chegando... eu vou fazer uma brincadeira aqui. Agora, enquanto você está vendo esse vídeo, ele está chegando. Porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas ao longo da sexta-feira, né, ele ou vai chegar, ou está chegando, ou já chegou. Né? Por volta de 10h45, 11 da manhã, é o momento em que ele está chegando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, inclusive, se você quiser ir lá recebê-lo, ele vai estar chegando lá. Né? Ele e o empresário Rafa Brandino estarão lá, né? O Rafa vai estar lá fazendo a recepção do Igor Coronado e eles vão direto ao CT Joaquim Grava para que ele realize exames médicos. Ele vai realizar exames e eles vão sentar para discutir o contrato. Tem gente já cravando até o fim de 2025, isso ainda não está definido. Eu recebi de uma fonte do Corinthians que a ideia inicial seria 1 ano de contrato e renovável por mais um, dependendo da performance dele, o que indica que, não digo um contrato de produtividade, mas que algumas cláusulas servirão como gatilho para que aí no ano que vem ele possa ser mais valorizado. Mas inicialmente, uma fonte do Corinthians que me passou isso, seria 1 ano de contrato. Então vamos ver, já que a gestão Augusto Melo tem prezado pela transparência e cada vez que anuncia um jogador dá todos os detalhes da negociação, vamos aguardar para saber quando ocorrerá um anúncio. Deve ser nessa sexta-feira, né? Porque falamos aí do prazo para regularização e tudo mais. E como não tem nenhum clube vinculado do Coronado, né? Ele está vindo de graça, sem custos e livre porque ele rescindiu com o Al Ittihad, a questão é toda com o jogador. Então a documentação vai estar toda ali, né? Eles vão discutir os moldes do contrato, vai ser 1 ano, vai ser esse valor, vai ser isso, aquilo. E pronto, ele vai ser inscrito e anunciado. Então essa sexta-feira o Coronado é anunciado com certeza. Resta saber, se por 1 ano, 2 e tudo mais. E aí tem os valores que geraram muita divergência e muita confusão nos últimos dias. O grande problema é que o Rosalá Santoro, o diretor financeiro, deu uma entrevista para o Band Esportes e disse que ele viria com um salário de 2 milhões de reais. Cara, isso caiu como uma bomba. Inclusive pessoas do Corinthians me negaram que ele custava tudo isso. Por quê? Por várias situações, né? Primeiro que não é legal
não pega bem num grupo de jogadores um cara que está chegando ganhando muito acima do que os outros estão ganhando. Isso rola, gente. Quando vaza o salário dessa magnitude, se não é uma estrela que os caras entendem que o cara ganhe mais, não é o caso do Coronado, que é um baita jogador de muita qualidade técnica, ótimos números no Sauditão, que se elevou tecnicamente nos últimos anos, 31 anos apenas, ou seja, está no auge físico, técnico, psicológico. Esse cara vai voar no Corinthians, mas assim, ele não é um nome badalado, eu quero dizer, né? Não é um, sei lá, não é um Jude Bellingham, né? Que nem viria para o Brasil nessa idade que ele está do Real Madrid. Mas enfim, só para citar um exemplo, aí você entende o cara ganhar 2 milhões, 5 milhões, o Neymar vai voltar para o Brasil aqui, né? Tá cheinho o Neymar. Mas enfim, quando voltar para o Brasil, vai voltar ganhando grana. O Suárez voltou para o Brasil, veio para o Brasil ganhando mais de 2 milhões no Grêmio. Os caras entendiam, né? Era o Suárez. Não é o caso do Coronado. Então, isso não costuma pegar bem. O que me disseram é que salário para ele, líquido, né, com luvas também, é metade do que foi dito. Ou seja, na casa de R$ 1 milhão. Não é um salário baixo, mas ok, diferente do que 2, né? O Corinthians até emitiu uma nota dizendo que esse valor corresponde aos custos total da operação. E faz sentido. Imposto no Brasil é muito caro, é 27%. Então é quase 30%, vamos supor, do que o clube gasta com o jogador, ele tem que pagar de imposto. Então, para o jogador ganhar um valor líquido, porque uma coisa é você dar 1 milhão de salário e esse valor ser bruto, né? Aí, líquido, ele vai ganhar 700 mil. Porque, enfim, tem encargos, né? Agora, para eu dar 1 milhão líquido pro cara, eu tenho um custo de 1.300. E tá, Chico, mas e o resto? Aí tem comissão de empresário, aí tem as taxas de transferência, tem uma série de coisas que batem perto dos R$ 2 milhões. Pro jogador, me disseram que é 1 milhão. Deve ser 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100. Não dá para saber exatamente. O Corinthians se baseia na lei de proteção de dados, e é verdade, né? Não tem por que divulgar salário, nenhum clube divulga salário. A gente que descobre como imprensa, né? Através dos empresários e tudo mais, mas o clube não revela. Enfim. O fato é que esses valores aí geraram muita desconfiança, mas todos os detalhes do contrato ainda não estão postos na mesa. Isso vai acontecer durante essa sexta-feira. E aí a gente vai descobrir. Bom, além do Coronado, o Corinthians está negociando com o zagueiro Kaká. Bom jogador, hein? Jovem, 24 anos, muita força física, ótimo na bola aérea. Ele viria para repor a saída do Lucas Veríssimo. Ele está no Atlético Paranaense, emprestado até junho, mas ele pertence ao Tokushima Vortis do Japão, que tem contrato com ele até 2025. A ideia é fazer com que o Tokushima repasse o empréstimo que está para o Atlético Paranaense para o Corinthians e até o final do ano. E aí com opção de compra. Por quê? Porque o Atlético Paranaense não vai exercer a opção de compra de 3,5 milhões e como o Atlético já definiu que não vai exercer, ele precisa, essa opção se torna uma obrigação se ele completar 30 jogos e ele já tem 20. Então ele está treinando em separado, ele não vai ser utilizado até metade do ano e aí o Corinthians viu uma boa brecha, uma boa possibilidade de, opa, se vocês não querem, eu quero. Claro que o clube japonês quer negociar em definitivo, mas aí o Corinthians está dizendo assim, não, peraí, empresta ele aqui até o final do ano, se ele for bem, bota um valor numa opção de compra que a gente exerce a opção se for interessante ao final desse empréstimo, senão ele volta para aí. E aí o Corinthians está negociando isso, acredito que isso deve se resolver também ao longo dessa sexta-feira. Bom jogador, hein? E o Oscar Romero? O irmão de Angel Romero. A questão é que ele deu uma entrevista. Ele está livre desde que ele saiu do Pendikspor da Turquia. Ele deu uma entrevista para a Rádio Continental, o Angel Romero, dizendo e revelando que o Corinthians está tentando contratar o Oscar Romero, que inclusive pediu o contato dele. Acho que o Romero achou que fosse ficar apenas no Paraguai nessa entrevista, numa rádio, e vazou. O que me estranha é que o Corinthians já tem muitos meias contratados. É uma obsessão do Romero jogar com seu irmão no Corinthians. Isso não é de hoje. Inclusive, ele colocou lá atrás como uma condição. Eles jogaram juntos no São Lourenço e existiu uma possibilidade do Romero voltar para o Corinthians antes dessa volta dele agora, e ele meio que sugeriu uma venda casada. O Corinthians não optou. Ele é bom jogador, tá? Ele é bom jogador, já jogou no Boca, é um meia, ele tem uma característica diferente da do Romero, mas ele é um jogador interessante. Não sei até porque tá livre no mercado, não tá com não tá com nenhum clube. Pode ser que role negócio, tá? Porque, enfim, tudo facilita, né? O Romero
adaptação, ele quer que o irmão dele jogue, ele é um jogador interessante, não sei quais seriam os moldes, né? Lá atrás o custo acabou pesando, porque ele era um jogador valorizado. Enfim, não sei agora, né? Ele livre no mercado, talvez o Corinthians consiga negociá-lo por um valor um pouco menor. E acho que seria interessante, tá? Seria uma dobradinha bacana, né? Os irmãos Romero. E bom, e se ele tiver um pouquinho da identificação que o Angel tem com a fiel torcida, com a entrega, a disposição que ele tem, pode trazer. Me estranha, repito, porque Rojas, Garro, Coronado, Romero são muitos meias. Mas, repito, né? Temporada é longa, você precisa de elenco, você precisa de reforços, então também não vou reclamar sobre isso. Tem uma questão envolvendo os estrangeiros, que foi citado até pelo Romero na entrevista. Mas isso não é problema. O Corinthians tem 6, liberou o Rafael Ramos, né? Ele seria o 7º. E 7 podem assinar a súmula. E outra, nem sempre você vai ter todos à disposição, né? Então tem clube que tem muito mais aí, tem 8, 9 estrangeiros, né? Podendo 7 apenas jogar, às vezes vão ficar de fora e tal. No caso do Corinthians, que ainda não tem essa vaga preenchida, não vejo problema mesmo. Tá, Chico, o que falta pro Mateuzinho, pro Pedro Henrique do Inter, esses dois, né? O Coronado, como eu disse, a documentação não precisa. A questão é, o Mateuzinho e o Pedro Henrique, eles vêm de clubes. Mateuzinho do Flamengo, Pedro Henrique do Inter. O Pedro Henrique, inclusive, já se despediu do Inter. Não foi anunciado ainda pelo Corinthians, mas já se despediu do Inter com uma mensagem bem bonita, né? Que ele realizou o sonho dele de voltar para o Brasil, jogar no clube do coração, mas que é momento de seguir. O que eu posso dizer para vocês? Eu colhi uns bastidores a respeito do jogador. Tá todo mundo muito empolgado aí com o Pedro Henrique, né? Ou não, né? Eu tô vendo alguns torcedores desconfiados. Eu tô empolgado porque eu vi ele jogar no Inter e eu acho ele bola pra caramba. O que eu posso dizer? Ele conversou com o Fabinho Soldado e com o Antônio Oliveira e ele ficou impressionado com a conversa que ele teve com os dois, tá? Ele tá muito empolgado, mas muito empolgado para jogar no Corinthians. Tá muito motivado. E vocês lembram que eu disse que ele pode jogar de 9? Que ele, inclusive, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, num campeonato que tinha Luizito Soares no ano passado, colocado pelo Mano Menezes como falso 9. Primeiro, ele não gostava do Mano, tá? Ele estava... inclusive, ele jogava de 9 meio a contragosto, e ainda assim ele foi bem, mas a relação com o Mano já não era das melhores. E aí com o Kudê deu uma melhorada no ambiente, inclusive, quando ele chega, só que por questão de estilo de jogo, característica, enfim, o Kudê acabou não querendo utilizar mais o Pedro Henrique. Por isso que ele está procurando novos ares. Ele está muito empolgado em vestir as cores do Corinthians, mas ele pediu, né, ou brincou, né, com o Antônio e com o Fabinho, dizendo que ele quer jogar de ponta, ele quer jogar pelos lados do campo. Então, assim, não sei se eles vão atender esse pedido dele, até porque o Corinthians tem 2 centroavantes, né, o Pedro Raul e o Yuri Alberto, e o Romero que faz a 9 também. Então, assim, ele vai jogar pelos lados, e aí ele vai disputar a posição com o Wesley, com o Mosquito e tal, e eu acho que briga legal por titularidade. Acho que ele tá pronto e vai... E ele é um cara assim, cara, ele é muito abnegado com o jogo. Sabe o Romero, sim, ele é nessa pegada. E aí vai precisar de 1, 2 jogos aí para ele cair nas graças da torcida, porque ele é um cara que se entrega o tempo inteiro. Então falta a documentação do Inter, mas isso também não deve demorar, porque, enfim, todo mundo acertou o negócio, ele quer sair, o Inter queria liberar, o Corinthians queria contratar, então essa sexta-feira é definitiva para isso também. O Mateuzinho é a mesma coisa, que o Mateuzinho tá um rolo, cara, que, meu Deus, é uma novela que não termina, porque aí o Flamengo pediu garantias, depois aceitou as garantias e o cara já veio treinar, já voltou, mas agora ele já tá até em São Paulo, então assim... eu tô falando isso há 2 dias e há 2 vídeos. Ele tá pelo anúncio, mas é isso mesmo. Só que agora não tem mais pra onde fugir. Ele tem que ser anunciado nesta sexta-feira. E ele vai. Pra poder, inclusive, ser inscrito no Paulistão. São os reforços corintianos. Vocês estão gostando? Eu, acima de tudo, tô gostando muito desse começo do trabalho do Antônio. Mas isso é assunto para outros vídeos. Aqui era para passar para vocês as atualizações, as pendências desse pacotão de reforços do Corinthians. Comenta aqui o que vocês estão achando, inscreva-se no canal. Vamos se inscrever? Fala, rapaziada, tudo bem?
Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje, notícias do Corinthians. Aí, o Corinthians aqui tá vindo com um pacotão de reforços. E a gente vai falar aí sobre os jogadores que podem chegar. E no Corinthians aí, né, que pode chegar hoje aí, Igor Coronado, Matheus França, Romero. E, rapaz, tem um monte de jogador aí. Também tem o Kaká, né, que é o zagueiro do Atlético Paranaense. É um pacotão mesmo de reforços que podem chegar. E Gustavo Silva também pode sair e ruma ao Vasco da Gama, cara. É isso aí. O Fluminense conseguiu fechar aí com o Marquinhos, jogador esse que o Corinthians também estava interessado. Ele jogava no Arsenal, era jogador do Arsenal, e acabou de fechar com o Fluminense. Mas enfim, o que você está achando das contratações? Eu estou bem empolgado. Tem também o Pedro Henrique, não podemos esquecer do Pedro Henrique. É muito jogador que pode chegar, muito jogador chegando, é jogador que já fechou, jogador que vai fechar, jogador que está saindo, jogador que preferiu outro clube. É uma coisa muito boa, muito louca. Isso aí está acontecendo nos dias de Corinthians, no dia a dia de Timão. Você, torcedor corintiano, acha essas opções boas? Essas contratações de bom nível para o Corinthians? Deixe aí no comentário a sua opinião, porque ela vale demais, vale bastante, tá bom? Eu tô aguardando aí muito a sua presença, valeu? Agora eu vou ficar por aqui, lembrando, se você ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like aí para fortalecer o nosso trabalho de estar trazendo vídeo do Corinthians diariamente para você. Então, desde já peço para você deixar o dedão aí no like aí para fortalecer, valeu? Tô ficando por aqui agora de verdade. Um grande abraço no teu coração. Tchau, tchau.